A minha leitura, por que o Brasil chegou no estágio atual. E é um processo que é bem interessante, se a gente historiar um pouquinho. No começo de 2014, antes da Copa do Mundo, o Brasil fervilhava de atividade econômica. Era um ano eleitoral, a Copa do Mundo, e já no começo do ano, já o candidato de oposição, o senhor Aécio Neves, começava diariamente, eu cheguei a contar 12 inserções no horário entre a novela das 7 e o Jornal Nacional, 12 inserções onde ele dizia: a crise está aumentando, a crise está piorando, o Brasil está parando, a inflação está voltando, vamos conversar. Então, uma ideia posta várias vezes, ela começa a se incutir na cabeça das pessoas. O dono de uma mercearia, ao ver aquele anúncio lá, o candidato de oposição dizendo a crise está voltando, a inflação, ele pode simplesmente aumentar o seu quilo de feijão lá em 50 centavos, e quando a dona de casa for no dia seguinte reclamar, ixi, o feijão está mais caro que ontem, ele vai dizer: senhora, só não viu o Aécio falando não aí que a crise está aumentando aí, a inflação está aumentando? A coisa funciona mais ou menos assim. Bom, o Brasil continuou andando, próximo da Copa começaram a ser encerradas as obras da Copa, e encerrando essas obras, o que acontece? As empreiteiras encerram o serviço, demitem funcionários. Então, teoricamente, a curva de desemprego começa a aumentar. E aí começa o falatório: olha, está havendo desemprego. E as pessoas que perderam emprego porque estavam na obra, realmente o desemprego está aumentando. Ninguém se informa para ir na internet e ver, analisar aquele momento. Depois chegamos no período da Copa. Período da Copa, aquela euforia de Copa, de jogo, de estádio. E aí quem lucrou? Setor hoteleiro, setor de serviços, restaurantes, bares, taxistas, transportes, aeroportos, toda a estrutura ligada às Copas, realmente houve ganho. Porém, devido ao horário dos jogos, muitas lojas tiveram que fechar. Sede de jogo fechavam praticamente já o dia todo, comércio quase o dia todo. As outras cidades, não que eram sedes, paravam o comércio. Então, isso causa o quê? Causa impacto nas vendas. E os consumidores que estão assistindo o seu jogo de futebol e gastando dinheiro com a sua cervejinha, com tira-gosto, com aquela euforia, eles também gastaram recursos. Então, o legado da Copa, para uma parte da economia foi boa, mas para outra foi ruim. Combinado isto aí com alguns fatores em que você tem a oposição começando a bombardear cada vez mais a crise, porque para a oposição que vai disputar uma campanha eleitoral é muito importante olhar tudo que é negativo e dizer que a culpa é do governo. A culpa é do governo. E a coisa foi caminhando. Passada a Copa, houve aquele terrível resultado da Copa, também explorado, né? Um episódio triste a ser relatado, que a senhora, como presidente, foi alvo de vaias nos estádios. Eu achei aquilo, para muitas pessoas que foram endossadas por partidos ou por oposições, aquilo foi um momento oportuno, mas eu acho que para o Brasil foi uma vergonha mundial aquele evento. Não precisávamos daquilo, não tínhamos que dar aquele péssimo exemplo. Infelizmente aconteceu. Depois da Copa, entrou o período eleitoral, e aí começam lá, né, aquelas pessoas bombardear. Aconteceu a queda do avião do Eduardo Campos, uma série de fatores. Eleição ocorreu primeiro e segundo turno. Então tudo isso é um processo que vem se arrastando. E após a eleição, a oposição ficou disputando o segundo turno, o terceiro turno, aliás. Houve o segundo turno. Fato interessante: 28 milhões de pessoas não foram votar no segundo turno. Só esse fato, presidenta, já me diz o seguinte: essas 28 milhões de pessoas que não foram votar no segundo turno, primeiro, ou não foram votar porque concordavam com o governo, com o seu primeiro governo, e com toda a política que vem sendo implantada de cunho social ao longo do governo Lula e do seu governo, ou essas pessoas se omitiram simplesmente porque achavam que não deveriam ir. Como a diferença da sua candidatura para a do Aécio foi de 3 milhões de votos,
Os 28 milhões que tivessem ido votar, tivessem exercido sua cidadania, podiam ter dado uma vitória de 31 milhões de votos para a senhora, ou podiam ter dado vitória para o candidato Aécio. Essa postura a gente não tem como julgar. O fato é que, e aí eu concordo que votei na senhora, eu acho que o Brasil tirou milhões de pessoas da pobreza, programas sociais, Minha Casa Minha Vida, programas de universidades. Então, hoje tem filho de gente que nunca chegaram à universidade, que hoje está no exterior, lá nos projetos educacionais do governo. E eu parabenizo por isso. Bom, depois, passado aí, a senhora assume o segundo mandato em 1º de janeiro, e aí começou todo esse bombardeio. Além da busca pelo terceiro turno da oposição, que agora virou briga pelo impeachment e agora a briga para a cassação da sua candidatura lá junto ao TSE. Além disso, o senhor Eduardo Cunha, infelizmente, foi eleito como presidente da Câmara, e as suas pautas bomba, causando desastrosos prejuízos ao Brasil, endossados por cerca de, falam aí, 260 deputados que o apoiam. É um verdadeiro desserviço à nação. No meio de tudo isso, estamos, a senhora, como presidente, e o povo brasileiro envolvido nesse processo. Uma mídia negativa, que causa um desserviço ao país, que não apresenta propostas, uma oposição que não apresenta proposta de melhoria, que só quer apostar no quanto pior, melhor. E, do lado do povo brasileiro, pessoas que muitas vezes não ouvem uma história, criticam, mas não vão se informar. Será que é isso mesmo que estão dizendo? Será que está acontecendo? Vamos olhar na internet, mas as pessoas não se informam. Apesar do acesso à internet ser uma coisa fácil hoje, muitas pessoas preferem apostar na crise. Muitas pessoas preferem criticam com o vizinho, critica em casa, critica no trabalho, não se informa para saber se aquilo é verdade, se aquilo é verdade dos fatos. Eu acho que a gente tem que mudar isso aí. Então essa é a leitura que eu faço da crise.